Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é a cura da inveja. Inveja tem cura? Então vamos dar uma olhada ali. Tem gente que acha que o bicho é tão feio que nem cura tem, né? Então, a cura da inveja. A cura da inveja. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria convidar o Samuel para cantar uma canção que foi composta pelo meu sogro, então, por acaso avô do Samuel, e que tem por tema a inveja, e vai servir como introdução dessa mensagem. Vamos falar um pouco sobre a inveja. A gente vai definir a inveja. O que é a inveja? Como ela age? Quais são os resultados da inveja? Vamos também passar pela Bíblia rapidamente para observar algumas ações da inveja na vida de determinados personagens bíblicos. E vamos depois descobrir ou encontrar nas Escrituras Sagradas, em Deus, a cura para esse mal tão grande, este que é considerado um dos 7 maiores e mais danosos pecados, um dos 7 pecados capitais. Abrindo lá a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, olha o que diz as Escrituras Sagradas a respeito da inveja. A inveja apodrece os ossos. E Provérbios 27:4 diz:
O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha só, o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Dá aí a noção do caráter maligno da inveja sobrepujando a crueldade, a ira, a fúria. Vamos definir a inveja? Temos aqui uma definição bem simples, fácil de entender. A inveja é tristeza pela alegria alheia, pelo que o outro tem. Simples assim. É tristeza pela alegria, pelo sucesso, pelas coisas boas que outras pessoas têm. Gregório definiu a inveja da seguinte maneira: da inveja nasce o rancor, alegria pela má sorte do próximo e o pesar pela sua prosperidade. Duas coisas aí, até antagônicas. De um lado, não antagônicas, mas de um lado temos uma certa alegria. O invejoso tem alegria, mas alegria do quê? Do azar do outro, da má sorte do outro, do infortúnio alheio. E a tristeza dele é derivada da onde? Do sucesso, do bem-estar, da alegria do outro. Não é à toa que a inveja é uma coisa tão miserável que dos pecados todos talvez seja o que as pessoas mais têm vergonha de afirmar que possuem. O ser humano é capaz de confessar o pecado da gula com muita facilidade. Comi de montão, não é? Até com certo orgulho, com certo prazer. E a mesma coisa em relação a outros pecados. Talvez a ira, na violência do trânsito, eu fiquei irado, eu gritei mesmo, eu não levo desaforo para casa. Mas quando se trata do pecado da inveja, difícil confessar, difícil reconhecer, tal é a vergonha por trás desse pecado. O que a inveja não pode possuir, ela tenta destruir. Olha, para ter a grama mais verde do quarteirão, em vez do camarada adubar o seu jardim para que a grama se torne mais verde, o que é que ele, por inveja, faz? Vai pelo caminho mais fácil. Taca gasolina no quintal do vizinho. Vocês sabem aquela história do Salieri, grande compositor, talentosíssimo, que era aclamado, que era reconhecido por seu talento musical. Até que determinado dia surge um tal de Mozart, só isso. Um gênio como Mozart, que ofuscou a glória, a hegemonia desse tal de Salieri. O problema é que o Salieri ficou com dor de cotovelo. Em invejoso, ele desprezava agora tudo que era seu, todo o seu talento, porque ele percebia que a obra de Mozart era superior, e pior ainda, outros estavam percebendo mesmo, e ele não suportava a ideia de ficar em segundo plano, em segundo lugar. Isso foi tão terrível. Essa inveja é uma erva daninha tão perigosa e belicosa, que esse homem, tomado de tristeza, passou a odiar o Mozart, a persegui-lo, e é suspeito, mas tem muita gente mesmo da história que suspeita que o tal de Salieri tenha envenenado o Mozart. Olha só.
Alguém aqui já ouviu falar de mal olhado? Vira essa boca para lá. Mal olhado. E aí, bicho, está supersticioso, vai falar de mal olhado? Não, calma lá. Então, vamos devagar. Isso aqui é só para chamar a atenção de vocês. A palavra inveja vem do latim invidia. Isso você encontra também no espanhol. Invidia. E sabe qual é o significado disso? É uma espécie de cegueira. Você não consegue ver. E o que é que o invejoso não consegue ver? O seu próprio valor. Ele não consegue apreciar-se devidamente, ele não consegue amar a si próprio. Ele não consegue perceber o seu valor no contexto. A única coisa que ele consegue enxergar é o outro. A palavra inveja também significa um olhar que se torna malicioso. Os olhos passam a serem maus. No inferno de Dante, ele descreve as almas dos invejosos padecendo no inferno, andando para lá e para cá, num lugar árido. E essas almas estão com seus olhos costurados por arames. Daí vem, da palavra inveja, essa visão. Olhos deturpados, olhos tapados, olhos maus. Na mitologia grega, por onde andava, caminhava a inveja, sabe o que acontecia? As plantas iam murchando, tudo, o jardim. Por onde andava a inveja, andava algo venenoso, algo destruidor. Porque o invejoso torna-se um perigo e uma ameaça para aqueles que estão ao seu redor, que são objetos de sua inveja. Veja a afirmação de um escritor famoso, esse tal de Gore Vidal, que confessou. Poucos são os que confessam a inveja. Ele confessou, ele disse assim: quando um amigo é bem sucedido, alguma coisa morre em mim. Olha, o que ele foi capaz de afirmar, como ele se doía pelo sucesso alheio. Das frases assim, relativas ao invejoso, o invejoso seria capaz de afirmar algo assim: o meu problema não é meu fracasso pessoal, o que me dói mesmo é o sucesso alheio, sabe? Olha que coisa. Agora, essa questão então do mal olhado, desse olhar maligno do invejoso, para os supersticiosos, eles se defendem de tal mal olhado, digamos assim, de distintas formas, usam muitos amuletos. E eu menciono aqui, coloquei nessa ilustração, esse que é o olho grego, esse olho aí azul, para combater, para espantar o mal olhado. Alguém já viu esse negócio? Gente, o que tem de vizinho? O que tem de casa? O que tem? Olha a superstição por trás, acha que é assim, vai se proteger dessa maldição, desse feitiço. Daqui a pouco a gente vai falar o que é que realmente ajuda tanto o invejoso como ajuda a gente em relação a qualquer mal que possa vir. A inveja tem uma relação estreita, anda de mãos dadas com a magia negra. Isso já se vê nos contos de fadas. Quem aqui já ouviu a história da Branca de Neve? Levanta a mão, quero ver se tem alguém. Essa é uma história de inveja, gente, ou não? É uma história de inveja. A inveja está no centro dessa história. E a magia negra vai ser evocada, o feitiço, que depois vai se voltar contra o feiticeiro, porque o invejoso faz muito mais mal para si do que para o outro, né? Vai se voltar contra o feiticeiro.
essa rainha devia ser bonita, essa tal de madrasta, rainha, ela devia ser muito bonita, porque até então ela se sentia tal. De repente o espelho mágico vai dizer para ela que tem alguém mais bonita do que ela. Aí a casa caiu, aí passou a sua vida a ser um inferno, e vai ela lançar mão de um feitiço, de uma magia. Hoje em dia, será que tem gente com inveja fazendo macumba, fazendo feitiço para destruir a vida de outras pessoas? Você acha que sim ou não? Sim. Porque o que o invejoso mais quer é o fim, quer a destruição do outro. Bom, uma pesquisa conhecida, isso aí provavelmente você já ouviu falar, uma pesquisa de Harvard, os professores fizeram o seguinte experimento: pesquisaram o número X de pessoas e fizeram a seguinte pergunta para eles. A pergunta era simples: se você pudesse, o que você escolheria? Você preferiria ganhar $50 mil por ano, enquanto todos ao seu redor ganhariam a metade disso, 25 mil? Ou você preferiria ganhar o dobro, ter 2 vezes mais do que 50, ter $100 mil por ano, para poder adquirir o dobro de coisas, sendo que os demais, todos ao seu redor, ganhariam 200 mil? Pasmem, o resultado da pesquisa deu: eu prefiro ganhar 50, eu prefiro ganhar a metade, desde que isso signifique mais do que os outros. Então, o problema não é o quanto a pessoa tem, o problema é ela ter mais do que o outro. Complicado, não? Bom, falar da publicidade. Tem uma propaganda. Você sabe que a publicidade trabalha em fomentar o desejo, a cobiça, e isso se atiça com esse tal de elemento chamado inveja. Tem uma propaganda famosíssima, histórica assim, do ano de 1915, do Cadillac. E olha a frase que vinha nessa propaganda: quando você alcança algo importante, dá o que falar. O que é que tem por trás disso? Que de alguma maneira as pessoas querem sobrepujar umas às outras, elas querem ser motivo de inveja. Então, a propaganda do Cadillac de 1915 explorava exatamente essa questão da inveja. E uma propaganda aqui no Brasil foi proibida. Ela tinha essa frase: eu tenho, você não tem, para criança. Lembram disso? E por aí vai. Eu tenho, você não tem. Gente, a gente sabe como são as crianças. Criança tem um montão de brinquedo, um monte à sua disposição, e na maior parte do caso nem faz caso deles, nem dá bola. Chega uma outra criança e de repente quer brincar com um brinquedo, aí está entendendo? Esse é o problema, tem a ver com a inveja. A inveja é insaciável. Então tem esse exemplo: o dono de um iate de 30 metros ficou triste quando apareceu ao seu lado um iate de 39 metros. Aí ele falou: não, vou ficar por baixo, vou comprar um iate ainda maior. E comprou um maior. Quando de repente ele tinha um iate maior, apareceu um de 120 metros. Está entendendo? E isso não tem fim. Isso não para nunca. A inveja é insaciável. Então vamos falar dos exemplos bíblicos
que aparecem nas Escrituras, alguns, é claro, não todos, mas temos lá, é possível, eu diria, é possível que Satanás tenha tido inveja de Adão e Eva. É possível. Em vez de aceitar o papel de guardião do jardim, de protetor, de alguém que vai servir aos homens, à humanidade, ficou com dor de cotovelo. É possível que isso tenha acontecido. Bom, mas o que sabemos por certo é que Caim teve inveja de Abel, e isto vai desencadear o primeiro assassinato na Bíblia. Esaú e Jacó é uma história de inveja pura e simples. Raquel e Lia, você vê lá Gênesis 30, versículo 1, a Raquel está por conta. Por quê? Porque apesar da Raquel ser mais bonita do que a Lia, e é possível que a Lia tenha tido inveja da Raquel, porque a Raquel, irmã, era mais bonita. Agora, e essa gente tem que saber que o mundo dá a volta. Agora, é a Raquel que está com inveja da Lia. E por quê? Porque a Lia não podia, a Lia tinha filhos e a Raquel não podia dar à luz. Está lá a inveja registrada. Gênesis capítulo 30, versículo 1. E é uma disputa entre as irmãs ferrenha. Ismael, sabemos, teve ciúmes de Isaac, vai zombar dele, vai ridicularizá-lo. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão ter inveja de José, e a inveja vai chegar ao ponto deles tramarem a própria morte de José, e depois de mentirem para o pai, vendendo o José como escravo para o Egito. É uma história muito triste, que tem todo o seu drama em torno da inveja. Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, certa vez sentiram inveja de Moisés. Por quê? Porque Moisés era o líder, porque Moisés que estava fazendo, eles disseram, nós profetizamos também, nós também temos direito, e por que Moisés é o tal, e aquela coisa toda. E podem ler essa história, que é bem interessante, como é que Deus vai se levantar e vai agir em relação à inveja de Arão e Miriam. E um caso bem clássico de inveja é o do rei Saul. Imagina, você é rei, então você é uma pessoa privilegiada, e você é rei porque você foi escolhido por Deus, você é privilegiado totalmente, você é herói também de guerra. Ele era um herói, ele era um guerreiro, ele era o rei, mas de repente um jovem torna-se mais badalado, mais famoso, e as mulheres começaram a cantar uma canção que não soou bem aos ouvidos desse tal rei Saul, porque a canção dizia: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Está entendendo? E isso não foi bom. Embora a canção falasse dos feitos de Saul, ela comparava os feitos de Saul aos feitos maiores de Davi. Deste dia em diante, o maligno tomou conta, e é assim que acontece com todo mundo que inveja, dá lugar ao maligno. O maligno tomou conta do coração de Saul, um espírito maligno se apossa dele. Tal é o ódio, tal é a tristeza, e ele, com ódio de Davi, lança uma lança sobre Davi para matá-lo. Davi escapa por pouco, foge, e passa o rei Saul a perseguir Davi por toda parte. Esse homem vai numa decadência espiritual. Tudo começou com a inveja. Numa decadência espiritual, ele vai ter ódio, ele vai querer matar, ele vai conspirar contra Davi. Esse homem vai chegar ao ponto de, no final da sua vida, consultar uma pitonisa, uma feiticeira, uma médium. É a degradação. E o resultado final da vida, da história de Saul, é que ele morre, que ele é derrotado. Irmãos, a inveja traz tanta desgraça para o invejoso,
E temos essa história tão emblemática a respeito dos malefícios da inveja. Saul e Davi eram amigos, mas por causa da inveja, a inveja separa os amigos. A inveja promove guerra, promove morte, promove destruição. É verdadeiramente uma erva daninha. E sabemos que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi orquestrada por aqueles que invejavam a Cristo. Está lá na Bíblia, está registrado, que foi por inveja que aqueles sacerdotes se levantaram e promoveram a prisão e a morte de Jesus Cristo. Então, concluindo a mensagem, vamos para a parte que interessa mais. E qual é a cura? E como é que a gente lida com essa questão da inveja? Como é que eu posso me livrar desse sentimento tão feio, desse sentimento tão tenebroso, disso que torna a vida de uma pessoa tão infeliz, que leva ao rancor, à mágoa, à revolta, e que vai definhando o homem, e que vai promovendo tantos danos àqueles que estão ao seu redor. Como se ver livre? O remédio se encontra em Deus. Como assim em Deus? Se encontra em conhecer a Deus, e conhecer o amor de Deus, em saber que Deus é amor, que Deus amou a mim e a você, a todos nós aqui indistintamente. O amor dele por nós foi tamanho, a ponto dele entregar seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele nos valoriza tanto, porque isso significa o valor que ele deu a nós. Quando muitas vezes, do ponto de vista da perspectiva do invejoso, ele não tem valor, ele não ama a si próprio. Aliás, a inveja é quase que um atestado de inferioridade, do seu senso de desvalor em relação aos outros e a tudo. Por isso está cego para a realidade do seu valor intrínseco como ser humano, criado por Deus à imagem e semelhança, amado por Deus a ponto de Deus vir até nós, vir até Ele, dar a vida, sacrificar-se. Tal é o amor. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e vivíamos alheios, estávamos mortos, estávamos distantes, rebeldes. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a gente se encontra com esse amor de Deus, a gente crê nesse amor, a gente confia nesse amor, a gente se entrega a esse amor, isso é um bálsamo de cura. É o amor de Deus que cura a gente. É o amor de Deus que lança fora o temor, que lança fora todos os pensamentos malignos, todo o sentimento de autodepreciação. É o amor de Deus. Confie no amor de Deus, sinta-se amado por Deus, saiba que Deus te ama. Olha para Jesus e veja em Jesus o amor de Deus revelado para você, um Deus que vem te abraçar, um Deus que te valoriza. A outra coisa é confiar na providência divina. Confiar na providência divina significa saber que eu não posso e nem devo julgar as coisas pelo momento que eu estou enfrentando aqui e agora, que eu não posso tirar conclusões precipitadas, que eu devo permanecer firme na fé a despeito do temporal. Eu devo confiar naquele amor de Deus e naquele cuidado de Deus e na sua provisão para a minha vida. Eu devo esperar em Deus e saber que o Senhor é poderoso para reverter o quadro, para mudar a minha sorte, para transformar, para guiar a minha vida, para vir e se manifestar de maneira poderosa. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
que eu estou em Cristo e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele me ama, a despeito de eu estar enfrentando essa situação ou aquela circunstância. Ele me ama e eu confio em Deus. Tem uma ilustração? Se é bom ou se é ruim, só o tempo dirá. Essa história foi contada também por Rubem Alves e tem várias versões dela rolando por aí. É uma história interessante que ilustra essa questão da providência divina. Então, certo homem tinha 3 filhos. Ele morre e deixa como herança suas terras. Só que para os 2 mais velhos, ele dedicou as partes melhores da terra. E o terceiro, o caçula, ficou com um terreno que era um verdadeiro charco, imprestável, digamos assim, daquela perspectiva, daquele momento. Mas vieram então os amigos desse caçula, porque nessas horas nunca falta gente para botar mais lenha na fogueira. Puxa, como é que seu pai vai fazer um negócio desse? Ah, o teu pai não te ama. Parece que ele gostava mais dos outros do que de você. Olha a terra que ele te deixou. Pobre de você. Está entendendo? Só que ele respondia assim: não, calma lá. Se isto é bom ou se isto é ruim, só o tempo dirá. Eu tenho que estar o quê? Confiante, eu tenho que estar em paz. Eu não posso julgar precipitadamente. E o que acontece? No ano seguinte, houve uma grande seca em toda aquela região. E por conta da seca, as terras que eram mais frutíferas até então, aquelas que eram aparentemente boas, se tornaram imprestáveis. E a boa ficou onde tinha um charco. Essa ficou boa. E o homem então se beneficiou e ficou rico e comprou um cavalo. Mas que cavalo que ele comprou? Ele investiu um dinheirão naquele cavalo. Que cavalo bonito, um cavalo premiado. E aí as pessoas falaram: puxa, você é um homem de sonhos, você é uma pessoa abençoada, sua terra agora é a terra mais próspera, e você comprou esse cavalo lindo, que coisa maravilhosa esse cavalo, parabéns. Ele: calma, se isso é bom ou se é ruim, só o tempo dirá. Bom, aconteceu que o cavalo dele fugiu, justo o cavalo premiado, justo o cavalo caríssimo. E aí vieram os amigos chorar: puxa, que infortúnio, você é um azarado mesmo. Agora que você tinha o cavalo, ele vai e foge. Aí ele disse: mas se isso é mal, se isso é bom, se isso é ruim, só o tempo dirá. Acontece que de repente o cavalo volta, e volta com outros 5 cavalos selvagens. Viu? Aí os amigos: puxa, quanta sorte. Ele: calma, se isso é bom, se isso é ruim, só o tempo dirá. O filho dele vai andar a cavalo e quebra a perna, cai do cavalo, quebra a perna. Os amigos vêm: ai, mas que infortúnio, que azar, que maldição. Ele: calma, se isso é bom, se isso é ruim, só o tempo dirá. De repente, aquela fazenda foi assaltada, uma gangue chegou, fazendo assaltos, e de repente aquela gangue poderosíssima olha para o filho daquele homem fazendeiro e diz: queremos o seu filho para que ele faça parte, estamos recrutando jovens por toda parte para fazerem parte desse grupo do Lampião daquela região, para ser parte da nossa gangue. Quando foram ver, o moço estava com a perna quebrada. Ele falou: ah, não serve para ser parte da nossa gangue, e foram embora. Está entendendo? Se é bom, se é ruim, só o tempo dirá. Por que nós somos tão apressados para tirar a conclusão? Deus gosta mais desse do que de mim. Ah, isso é que é bom. Ah, se eu tivesse aquilo. A sorte daquele que tem isso e eu que não sei o quê. Confie em Deus. Você confia na providência divina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Meus irmãos, eu podia contar umas histórias aqui para vocês, mas eu não quero alongar essa mensagem e vou para outra parte importante da cura. A ação de graças. Você, filho de Deus, você, criatura do Senhor, é seu dever dar graças a Deus por todas as coisas. Você é agradecido? Ou você só olha para aquilo que falta? Ou você só tem motivo para reclamar? Ou você não consegue discernir a boa mão de Deus na sua vida? Em tudo dai graças. Aquele homem, desta ilustração do se é bom, se é ruim, de alguma maneira, ele era agradecido pelo terreno do charo, pela perna quebrada do filho. Está entendendo? De alguma maneira, em tudo ele dava graças. A gente só pode fazer isso quando a gente confia em Deus. Uma coisa que a gente tem que aprender é que nós estamos nessa vida de passagem. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Aqui é uma arena de testes. Você está sendo testado, né? E o que Deus busca? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Deus busca? Aqueles que o amam de todo o coração, aqueles que, por sua graça e obra, corresponderão à chamada do Evangelho. Vão, por livre e espontânea vontade, ouvindo a voz do Espírito, seguirem o Mestre, seguirem a Cristo. Não é aqui o palco das realizações de nossos sonhos. Deus não está a serviço da nossa felicidade aqui na terra. Não somos como bibelôs de Deus, que Deus está agora tratando de cuidar e de nos tornar felizes. Não, que Deus não nos traga felicidade, tá? Mas a felicidade que Deus nos traz nada tem a ver com bem-estar físico. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando ele diz isso, ele está na cadeia. O apóstolo Paulo louvava, cantava e expressava uma alegria, uma felicidade imensa quando estava amarrado num tronco, sendo açoitado. Ele estava preso, mas alegria, cadeia nenhuma pôde tirar do apóstolo Paulo. E qual é o segredo? É Deus em nós. Deus está nos treinando e nos preparando, aí sim, para uma alegria, digamos, perene e completa em todos os aspectos, em todos os sentidos, que é na nossa casa definitiva, no céu. A vida dos crentes aqui na terra, algumas são mais curtas do que a outra. Estevão morreu pregando o Evangelho, foi um dos primeiros, foi o primeiro cristão a morrer. O apóstolo Tiago também vai morrer. Ou seja, porque Deus não deu mais vida para essas pessoas, mais tempo. Pobre Tiago, irmão de João, que morreu tão prematuramente. Feliz do João que vai viver mais tempo, né? Da perspectiva humana a gente vai julgar as coisas desse jeito. Só que o que via Estevão, o primeiro mártir, o céu aberto, Cristo esperando em pé. Quando ele estava sendo apedrejado, não havia nenhuma tristeza, nenhum rancor, nenhuma mágoa. Havia um entusiasmo da expectativa desse encontro, desse abraço com o Eterno. É para isso que nós existimos.
é para a eternidade, gente. Aqui é passageiro. Não tire conclusões precipitadas. Seja agradecido a Deus. Aprenda a estar contente em toda e qualquer circunstância. E encha-se do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. É o penhor da nossa herança. Você é templo do Espírito Santo. A gente com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, cada um de nós diferente um do outro. Não é para a gente ficar se comparando nisso ou naquilo. Todos nós somos objetos do amor de Deus. Todos nós temos recebido e bebido no mesmo Espírito. E é esta a maior de todas as alegrias, a maior felicidade do mundo. Então, não há por que ter inveja, não há por que se sentir por baixo, não há por que se sentir desprezado. Eu já contei isso várias vezes. Tinha 16 anos, não, aí eu já estava perto dos 18, nesse episódio, ainda era office boy, e namorava, queria me casar, não tinha a menor perspectiva, estudava em escola estadual, e o meu chefe tinha comprado um carro bacana, daqueles, eu tinha contemplado e fiquei pensando, quando é que eu vou poder ter um desses? Bom, é melhor parar de pensar, que está bem fora, bem longe de qualquer perspectiva humana falando. Eu podia ficar com dor de cotovelo, eu podia ficar com inveja, mas eu saí para cumprir uma missão como office boy, e eu estava a caminho do correio, recebi um passe para a ida, outro passe para a volta, e como não era tão longe, uns 4 quilômetros ou 5 apenas, eu resolvi ir a pé, para embolsar, para economizar o dinheiro do passe. Veja a pindaíba e estabeleça aí o contraste. É alguém que caminha quilômetros para economizar o dinheiro do passe, que acabou de ver um chefe que não é crente e que tem um carro daqueles, e eu ali naquela situação que podia me sentir por baixo, inferiorizado, revoltado, questionando a Deus, por quê? Mas em vez disso, eu tinha o céu dentro do meu coração. Por quê? O que eu tinha? Tinha Jesus, o que você pode ter, que está à disposição de todos nós. Eu tinha bebido desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele me amou também, eu estou incluído nesse mundo. Eu abracei a fé, abracei o Cristo, e eu então, no meio do viaduto, sobre o viaduto, lá, o Julião, né, sei lá, aquele que dá sobre a rodovia dos Bandeirantes, na Avenida dos Bandeirantes, sobre aquele viaduto, andava eu, para economizar o dinheiro do passe, eu louvava, eu cantava a Deus, e eu derramava lágrimas, não eram de tristeza, de alegria, e cantava, quando a glória é glória, quando a glória é glória, quando a glória entrar no coração, louvarás bem alto ao teu Pai Celeste. Quando a glória entrar no coração, gente, é a glória de Deus. Se você está me ouvindo, é porque você tem ouvidos para ouvir. Se você está me ouvindo, que você escute a voz do Espírito que fala através dessa mensagem. Pode ser que você não saiba, mas você é amado por Deus. Você é. Pode ser que você não sinta, mas saiba, Deus te ama, se importa com você. E a cura de toda inveja, a cura de todo o pecado, de todos os sentimentos maus, de todo o pessimismo, de toda angústia, de todo o drama humano, está nesse encontro com Cristo, com o Filho de Deus, que veio a nós. Isso cura, gente, isso cura. Esse é o segredo da vida, porque o mais passa, tudo mais passa, se é bom ou se é ruim, não importa, passa. Não seja isso a base da minha e da sua alegria, não seja isso jamais. Johnny Wellington ficou tetraplégica, 16 anos de idade tinha quando mergulhou, bateu a cabeça numa pedra e a partir desse momento passou a mexer única e tão somente o pescoço, não mexia os braços, não mexia as pernas. Quadro irreversível e incurável. Tentou ela, depois de muito esforço, tentou ela para ser curada, sem perspectiva alguma, tentou ela em desespero, pensou pelo menos,
em suicidar-se. Mas até para isso ela precisava do auxílio de outros. Ela não podia sequer sacar a própria vida. Tal era a situação. Sabe o que é que vai trazer cura para essa mulher? Para essa jovem aí? O Evangelho. Cristo. E como? Porque ela ficava muito indignada quando chegava alguém e dizia assim: eu sei como você está se sentindo. Ela falou assim, ela não era mal educada, né? Mas lá dentro ela pensa: sabe? Como sabe, se você nunca foi tetraplégico ou tetraplégica? De repente, um consolo para o seu coração. E qual? Ela descobriu que Jesus um dia foi tetraplégico. Houve um momento na vida de Jesus em que ele só pôde mexer a cabeça. Seus braços e pernas estavam crucificados. E ela pôde olhar para Jesus e falou: o Senhor entende. O Senhor sabe como eu estou me sentindo. E começou a beber do amor. Começou a beber do Evangelho. Esta mulher, que era até então alguém amargurado e que invejava a saúde dos outros, o bem-estar dos outros, a disposição e tudo que os outros podiam fazer enquanto ela estava amarrada àquele leito, deu lugar a uma alegria indizível, inefável, inexplicável. Só quem tem Jesus sabe que alegria é essa que essa mulher teve. Essa mulher passou a ser a pessoa mais feliz do mundo, ainda tetraplégica, radiante, positiva, em tudo dando graças, bendizendo o nome de Deus. Vocês sabem qual é o resultado? Ela se tornou uma pessoa tão atraente, porque as pessoas que têm esse espírito de gratidão, de felicidade, são atraentes, né? A alegria do Senhor, ela traz formosura para o rosto, para a vida. Elas são pessoas cativantes. Tanto isso é verdade, que uma pessoa saudável, que andava, que se mexia normalmente, inteligente, escritor, se apaixonou por ela, se casou com ela, e já se passaram décadas, continuam casados até o dia de hoje. E essa mulher passou a ser como um farol, uma luz, a anunciar que em Cristo a gente encontra motivo para viver, alegria, que a gente não precisa nem de uma situação dramática dessa se sentir por baixo, que tudo nessa vida é passageiro, e ela já sente o gostinho do céu, o antegozo celestial dentro do seu coração, certeza, confiança, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, paz, fé, alegria, firmeza, obediência à voz do Senhor. Encha-se do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado no seu coração, e o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, é coisa boa. Tem que ser isso a ocupar seu pensamento, a sua vida, seu coração. Confia no Senhor, alegre-se nele e experimente a cura de Deus para todos os males, em especial para esse mal que estudamos hoje, que é maligno, esse que é denominado de inveja. Não há razão para ter inveja, para ter dor de cotovelo, para se sentir por baixo. Você é amado, abraço de Deus é para você. Cristo veio para você, Deus tem um plano na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças, confia no Senhor e aprenda a estar contente. Experimenta o contentamento, experimenta a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardando a sua mente e seu coração nesse momento, aqui e agora. É para você, é para todos nós. Amém?